Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título A Realidade Bíblica das Finanças. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos usar, para esta lição, dois textos base, o que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 ao 18, e o que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 24. Vamos então realizar a leitura destes dois textos. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 ao 18, diz: Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 24, diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora para a introdução da lição de número 9. Diz assim a introdução: Nesta lição, conheceremos a essência das riquezas terrestres no ponto número 1. No ponto número 2, identificaremos os princípios bíblicos para o uso do dinheiro. No caso aqui, o dinheiro representando as riquezas terrestres. E finalizando o nosso estudo, no ponto número 3, conheceremos a importância do controle e equilíbrio da vida financeira. Item número 1 da lição: a essência das riquezas terrestres. Não somos donos das riquezas terrestres, entre elas o dinheiro, que é usado como um fator de valorização dos bens e serviços, porque simplesmente nada trouxemos a este mundo, nem nada dele levaremos. Somos apenas mordomos e devemos ser fiéis na administração dos bens materiais e do dinheiro que estão em nossa posse. É muito comum julgarmos que somos proprietários de alguns recursos que, na verdade, não são nossos. O universo e tudo que está contido nele pertence a Deus.
Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. No Salmo de número 24, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você possui um lindo carro de última geração. Porém, saiba que este carro foi fabricado com o elemento químico aço, o ferro, que foi retirado da onde? Da natureza. Que por conseguinte, esta natureza foi criada por Deus. O Senhor é dono do ferro, do ouro, da prata. Portanto, você só tem a posse do carro, cujo material é de Deus. No livro do profeta Ageu, no capítulo número 2, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Ageu 2, 8, 10. 2 e 8, melhor dizendo. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tudo é de Deus. Nada temos neste mundo, nada levaremos deste mundo, nada trouxemos para este mundo. Portanto, não somos donos, mas apenas mordomos do que Deus garante que é em nossa posse. No item número 2 da lição, vamos ver aqui alguns princípios bíblicos para o uso do dinheiro, aqui representando como fator de valorização dos bens e serviços, representando então o dinheiro, as riquezas terrestres. Em primeiro lugar, o dinheiro, as riquezas terrestres, não pode ser o Deus Mamon em nossa vida. Pela Bíblia Sagrada, sabemos que não é pecado ser rico, como também não é uma virtude ser pobre. Porém, quando amamos o dinheiro, isto é, as riquezas terrestres, colocando no nosso coração no lugar de Deus, aí pecamos contra o Senhor, consumando então o que nós chamamos o pecado da idolatria. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não coloquemos as riquezas terrestres em nosso coração no lugar de Deus, porque aí estaremos cometendo um pecado chamado pecado da idolatria. Cuidado, muito cuidado com isso, porque alguém pode amar o dinheiro sem tê-lo, e alguém pode ter dinheiro sem amá-lo. Ou seja, o pecado não é o cristão ter o dinheiro, não é pecado o cristão ter o dinheiro, e sim o dinheiro dominar o cristão. Temos que amar Jesus e reconhecê-lo como nosso Salvador, nosso Senhor, e fazer a vontade dele para usufruirmos das bênçãos materiais e espirituais de Deus. No Salmo de número 30, versículos 5 a 9, isto fica bem caracterizado do que o que eu falei agora. Diz assim a palavra do Senhor. Toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso.
Duas coisas te peço, Senhor. Não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Portanto, aqui, nestes versículos, afastamos não só a teologia da prosperidade, que coloca os bens materiais no lugar de Deus, como também afastamos a teologia da miséria, que diz que para se aproximar de Deus você tem que ser materialmente pobre, ou seja, ter escassez material para se aproximar de Deus. Nenhuma das duas teologias são verdadeiras. Nós temos é que amar a Deus, reconhecer Jesus como nosso Salvador, reconhecer Jesus como nosso Senhor, obedecer e fazer a vontade dEle para usufruirmos não só das bênçãos materiais, como também espirituais de Deus, que nos referimos na aula passada, na lição de número 8. Princípios para o uso do dinheiro. O cuidado com a natureza. Quando degradamos a natureza criada, que se encontrava em perfeito equilíbrio socioeconômico e ecológico, estamos destruindo o que Deus criou e desobedecendo ao Senhor, que ordenou a Adão e Eva, nossos pais, que cuidassem da terra. Gênesis 2:15, Deus diz exatamente isso para Adão e Eva: cuidem da terra. Aí está todos os mantimentos para você. Uma terra ecologicamente equilibrada. E, portanto, esta foi a ordem. Cuidem da terra. Agora, a ganância e a cobiça do ser humano em explorar desordenadamente as riquezas terrestres, visando o lucro e o acúmulo destas riquezas, sem se importar com o bem-estar da vida criada pelo Senhor, tem provocado a desfiguração do lindo planeta Terra. Nossa grande casa, dada por Deus, o planeta Terra, que por conta destes abomináveis pecados, o nosso planeta está sendo degradado pelo aquecimento global, que é o aumento da temperatura da Terra, e as mudanças climáticas, que são as alterações do clima e do tempo, nos levando à exposição de grandes catástrofes, de grandes tragédias de ordem humanitária e ecológica, pondo em risco a sobrevivência e a existência da humanidade e de toda a criação de Deus. Jó, capítulo de número 12, versículo 7 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Jó, capítulo de número 12, versículos 7 ao 10. Jó 12, 7 ao 10. Diz assim: mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinará. E as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar tu contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Palavra do Senhor, graças a Deus. Portanto, aí Jó fala deste lindo planeta Terra, equilibrado em sua ecologia, as plantas, os animais. E, portanto, o cuidado com a natureza é uma ordenança de Deus. Infelizmente, a humanidade está degradando este planeta e, portanto, desobedecendo ao Senhor nesta ordenança.
Terceiro princípio para o uso do dinheiro: suprir nossas necessidades materiais e pessoais. O Senhor, quando criou a terra e tudo que nela existe, nos proporcionou a condição de sermos agraciados com tudo que precisamos para a nossa existência e sobrevivência, como, por exemplo, o oxigênio que respiramos, os alimentos que precisamos para a mantença de nossa energia vital. Enfim, é na terra que encontramos tudo o que precisamos. Entretanto, Deus estabeleceu que isso não deve ser a preocupação central do ser humano. Afinal de contas, Deus é o nosso provedor e mantenedor. Confiemos no Senhor para tudo que venhamos a necessitar, e se não obtivermos o provimento, que isto não nos faça falta. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33, o Senhor disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. No Salmo 23, o Senhor disse: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Como quarto princípio para o uso do dinheiro, nós temos suprir as necessidades dos pobres. A palavra de Deus traz em suas linhas textuais a ordenança de cuidarmos dos pobres e necessitados, tendo então a sensibilidade por meio das nossas posses, não só no sentido material, mas também espiritual, de prover as necessidades de quem realmente é necessitado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas no capítulo de número 10, versículos, melhor dizendo, no capítulo de número 3, versículos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: então as multidões o interrogavam, dizendo: que havíamos, pois, de fazer? Que estavam interrogando Jesus. Respondeu-lhes Jesus: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Suprir as necessidades dos pobres. Portanto, aí nós temos 4 princípios básicos. O dinheiro não pode ser o Deus Mamon. Temos que cuidar da natureza. Temos que suprir as nossas necessidades para não nos tornarmos necessitados. E temos que suprir aos necessitados, aos pobres. E, por fim, o último princípio para o uso do dinheiro, das riquezas que estão em nossa posse: sustentar o ministério de Deus. Devemos sustentar o ministério de Deus no mundo, contribuindo regularmente para o sustento da causa de Cristo. Ou seja, pregar e ensinar o Evangelho de Cristo em todo o mundo, para todo o mundo, considerando os princípios bíblicos apontados pelo apóstolo Paulo com relação ao sustento do ministério de Deus. E aqui nós vamos para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 8, onde o apóstolo Paulo enumera basicamente estes, vamos dizer assim, subprincípios deste princípio maior de sustentar o ministério de Deus. Primeiro ele diz que nós temos que contribuir com alegria e generosidade de coração, sem constrangimentos. Então ele diz lá, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Contribuir com alegria e generosidade de coração, sem constrangimentos. Um outro fator
para o sustento no ministério de Deus, como princípio, contribuir de forma voluntária e consciente, de acordo com as suas posses. No versículo 3 diz: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Terceiro subprincípio: contribuir com sinceridade, em amor, em fé e graça com a causa de Cristo, ou seja, pregação do Evangelho de Deus e o atendimento das necessidades dos pobres. Versículos 4 ao 9 diz assim, do capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, versículos 4 ao 9: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade de vosso amor, pois concebeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Palavra do Senhor. E por último, contribuir de forma abundante com alegria, segundo a proposição de seu coração, para abundantemente receber graças e bênçãos do Senhor. Versículos de número em diante, 10 e 11 diz: e nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo. É na segunda carta aos Coríntios, capítulo agora 9 e não 8, versículos 6 ao 11, que diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E quem semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Amém. Portanto, aí estão todos os princípios envolvidos no sustento do ministério de Deus através do dinheiro. Vamos agora falar sobre, no último item da lição, a importância do controle e equilíbrio da vida financeira. A sabedoria divina do ser humano se manifesta quando pensamos bem e agimos bem em qualquer situação, tanto no âmbito secular como espiritual. E uma pessoa, no uso da sua habilidade de raciocínio, prudência, inteligência, compreensão e introspecção, ela manifesta a sabedoria divina para viver o bem, ou para viver bem no seu dia a dia. Algo mais valoroso que o dinheiro e as riquezas é a sabedoria divina, que balizará o sábio no uso dos recursos materiais que Deus nos provê. Assim, é preciso termos o controle e o equilíbrio da nossa vida financeira, segundo alguns princípios bíblicos. E o primeiro é
é proibido gastar mais do que ganha. Não podemos enviar despesas feitas de forma impensada e irresponsável para Deus. Pagar, assumir despesas sem previsão de receitas é um ato de imprudência e não de fé. Gastar mais do que ganha ou gastar por conta do que pensa que vai ganhar é insensatez e desinteligência. É o que diz Isaías capítulo 55, versículos 1 e 2. Tenha acesso então às notas de aula e leia lá este texto para verificar que é proibido gastar mais do que ganha. Só gaste o que você ganha. Ponto número 2. Para o controle e equilíbrio da vida financeira. Planejar os gastos por meio de um orçamento financeiro. O dinheiro em si é neutro. E para ter o controle sobre ele, devemos fazer um plano de gastos equilibrado para a nossa subsistência, prevendo as despesas, tais como moradia, alimentação, transporte, saúde, lazer, etc., de modo que não gaste mais do que ganha, nos adequando então ao padrão de vida que nos é permitido. Só podemos elevar o nosso padrão de vida e da nossa família se as receitas superarem as despesas. Em caso contrário, a pobreza e a angústia virá sobre nós. A elaboração de um orçamento financeiro é fundamental para o equilíbrio financeiro da nossa vida. O Senhor Jesus, ele nos ensinou isto lá em Lucas, capítulo 14, 28 e 33. Ele disse que se não se constrói uma torre sem fazer as contas de quanto vai se gastar. Porque do contrário, senão essa torre vai parar. A construção vai parar. E aí eu estarei endividado financeiramente sem alcançar os objetivos que foram determinados. E é através de um orçamento financeiro, um planejamento financeiro, que você sabe exatamente o que vai gastar e em que vai gastar. Terceiro fator para um controle e equilíbrio da vida financeira é economizar e poupar recursos financeiros. Poupar recursos não é avareza, pois a prudência nos coloca a sabedoria de economizar para usar quando for preciso, em casos de emergência ou mesmo para não gastar com o que é desnecessário. Provérbios 18, 9 e Provérbios 21, 20 fala sobre isso. Economizar e poupar recursos financeiros. E digo isso também na questão dos insumos e utilidades. Não comprar nada que você não necessita. O cuidado com fianças e empréstimos. Neste momento, em muitas empresas dos mais variados ramos econômicos do mundo inteiro, estão reunidos grupos de pessoas da mais alta formação profissional, buscando meios através de propagandas comerciais e outros artifícios, empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, pague só no próximo ano, e as múltiplas promoções existentes, convencê-lo a comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, compartilhando então assim do seu suor, do seu trabalho, através de uma boa fatia de seu salário. Assim, não entre em dívidas e, se estiver nelas, procure sair. Provérbios 22, 7. Romanos 13, versículo 8, fala sobre isso. Não seja fiador de ninguém, isto é, assumindo dívidas não firmadas por você. Provérbios 6, 1 ao 5, Provérbios 11 ao 15, Provérbios 22, 26 e 27. Falei sobre isso, não ser fiador de ninguém. Comprar desenfreadamente, assumir dívidas de outrem, provocará desequilíbrio financeiro com repercussão em outras áreas da sua vida. Portanto, cuidado. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, aprendemos que Deus é o dono de tudo o que foi criado. Somos apenas mordomos
que cuida das coisas de Deus. Identificamos alguns princípios bíblicos para o uso do dinheiro, representado pelas riquezas terrestres. O dinheiro não pode ser o Deus Mamon. Devemos cuidar da natureza, suprir as nossas necessidades materiais e pessoais, suprir as necessidades dos pobres e sustentar financeiramente o ministério de Deus. Aprendemos também sobre a importância do controle e equilíbrio da nossa vida financeira, considerando alguns princípios tais como: não podemos gastar mais do que ganhamos. Nós devemos planejar os gastos por meio de um orçamento financeiro. Temos que economizar e poupar recursos financeiros. E, por fim, temos que evitar fianças e empréstimos. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição número 10, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.